Na fria selva de pedra de São Paulo, onde fortunas eram erguidas e corações eram esquecidos, o destino tecia seus fios invisíveis, preparando o encontro de duas almas que, embora vivessem em mundos opostos, compartilhavam a mesma linguagem silenciosa da dor e do amor incondicional. Para Lorenzo, um homem que possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, a vida havia perdido a cor desde a morte de sua esposa. Para Isadora, uma jovem mãe que não possuía nada além de sua dignidade, cada dia era uma batalha pela sobrevivência de sua pequena filha. Nenhum dos dois imaginava que, na fila de uma farmácia, seus universos colidiriam de forma tão devastadora quanto redentora, provando que a cura para as feridas da alma, por vezes, se encontra no gesto de um desconhecido. Se a angústia dessa mãe já tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva agora no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo. Comente seu nome aqui embaixo. Ele pode aparecer em uma futura história do canal. A noite paulistana caía fria e úmida, envolvendo a cidade em um manto cinzento que parecia espelhar o estado da alma de Isadora. Dentro do pequeno apartamento alugado, o único som que quebrava o silêncio tenso era a respiração sibilante da pequena Lívia. A bebê, com apenas 8 meses de vida, queimava em febre, seu corpinho frágil lutando contra uma infecção que a deixava mole e chorosa. Isadora a segurava contra o peito, o calor da filha passando para seu corpo como um alarme constante. Cada chiado no peito de Lívia era uma faca se cravando no coração de Isadora, um lembrete cruel de sua impotência. Ela olhou para a receita amassada sobre a mesa da cozinha. O nome do antibiótico parecia zombar dela, uma solução tão próxima e ao mesmo tempo tão inalcançável. Ao lado da receita, algumas moedas e 2 notas de R$ 20 eram tudo o que restava para terminar o mês. O dinheiro mal cobriria as passagens de ônibus e talvez um pacote de arroz. O aluguel mais uma vez teria que esperar, e a conversa com o proprietário seria, mais uma vez, humilhante. Um nó se formou em sua garganta, um nó de desespero e medo. Não era por ela. Por ela, Isadora aguentaria a fome, o frio, a vergonha. Mas por Lívia, por aquele serzinho inocente que dependia inteiramente dela, a dor era insuportável. Seus olhos verdes, que normalmente brilhavam com a doçura da juventude, estavam agora turvos, afogados em uma preocupação que lhe roubava o sono e o apetite. Com um suspiro que carregava o peso do mundo, ela se levantou. Enrolou Lívia na manta mais grossa que tinha, um presente de sua falecida avó, e a ajeitou com cuidado no canguru, prendendo-a junto ao seu corpo. O calor de mãe era o único remédio que podia oferecer naquele momento. Pegou o dinheiro e a receita, guardando-os no bolso do casaco puído. Talvez por um milagre, o preço do medicamento genérico fosse menor do que ela imaginava. A esperança, mesmo que frágil e vacilante, era a única coisa que a impedia de desabar. Ela precisava tentar. Por Lívia. A poucos quilômetros dali, em um dos bairros mais nobres da cidade, a atmosfera era completamente diferente, embora a melancolia fosse a mesma. Lorenzo observava sua filha, Liz, de 5 anos, brincando com uma casa de bonecas tão grande e detalhada que parecia uma maquete de arquiteto. Cada cômodo era meticulosamente mobiliado, cada boneca vestida com roupas de grife em miniatura. Liz movia as figuras com uma concentração séria, criando diálogos e histórias que apenas ela entendia. Lorenzo sorria, mas era um sorriso que não encontrava eco em seu coração. Era um sorriso de protocolo, o sorriso de um pai que cumpria seu papel. Desde que Laura se fora há 3 anos, a vida de Lorenzo se transformara em uma rotina precisa e vazia. Acordava, levava Liz à escola, presidia reuniões em seu império corporativo, buscava Liz, jantava com ela e a colocava para dormir. Preenchia os dias da filha com aulas de balé, de piano, de francês, com presentes caros e viagens extravagantes. Fazia tudo o que os manuais de paternidade e os conselhos de sua sogra diziam ser o certo. Mas, à noite, quando a casa mergulhava no silêncio, a solidão o engolia. Ele era o rei de um castelo suntuoso e vazio, um homem cercado por luxo, mas faminto por um calor que o dinheiro não podia comprar. Naquela noite, Liz começou a tossir, uma tosse seca, insistente.
Lorenzo imediatamente tocou sua testa. Estava um pouco quente, nada alarmante, mas para ele era um código vermelho. O medo de perder a única luz que restava em sua vida era um terror constante que vivia sob a superfície de sua calma calculada. Acho que peguei um resfriado, papai, disse a menina com sua voz infantil. A Duda também estava tossindo na escola. Vamos cuidar disso agora mesmo, meu amor, ele respondeu, sua voz controlada escondendo a ponta de pânico. Ele pegou um xarope infantil no armário de remédios, mas notou que o frasco estava quase no fim. Não era suficiente. Sabe de uma coisa? Vamos dar um passeio de carro. Compramos um xarope novo, sabor cereja, e talvez um chocolate, o que acha? Liz sorriu, os olhinhos brilhando com a perspectiva da guloseima. Para ela, era uma aventura. Para Lorenzo, era uma necessidade, um ato de controle sobre o caos que ele sentia que poderia se instalar a qualquer momento. Ele a vestiu com um casaco de lã rosa, colocou-a na cadeirinha de seu sedã importado e dirigiu em direção à farmácia 24 horas mais próxima, um oásis de luz neon na noite escura, sem saber que seu caminho estava prestes a cruzar com o de alguém cujo desespero era tão profundo quanto sua própria solidão. A farmácia era um ambiente estéril e iluminado, com corredores organizados de produtos que prometiam alívio e bem-estar. Isadora sentia-se um borrão naquele lugar. Com a pequena Lívia adormecida em seu peito, ela entrou na fila do caixa, o coração batendo descompassado. Havia apenas um homem à sua frente, um homem alto, de costas largas, vestido com um casaco escuro que exalava elegância e poder. Ao lado dele, uma menininha de cachos saltitantes e casaco rosa olhava tudo com curiosidade. Por um instante, Isadora sentiu uma pontada de inveja. A vida daquela criança parecia tão segura, tão protegida. Era tudo o que ela sonhava para Lívia. Quando chegou sua vez, ela se aproximou do balcão, evitando o olhar do farmacêutico. Entregou a receita com a mão trêmula, um gesto de súplica silenciosa. O homem, um senhor de óculos e semblante cansado, pegou o papel, leu-o e se virou para buscar o medicamento na prateleira. O som da caixa de papelão deslizando sobre o balcão foi como um trovão para Isadora. Ela fixou os olhos no monitor do caixa, rezando. Os dedos do farmacêutico dançaram sobre o teclado e o valor final apareceu. 187,50. O número brilhou em vermelho, uma sentença final. O ar fugiu de seus pulmões. Era mais do que o dobro do que ela tinha. O sangue subiu ao seu rosto, pintando suas bochechas com o tom da vergonha. A humilhação era uma onda quente que a sufocava. Ela abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. O farmacêutico a olhou esperando. Atrás dela, o homem elegante e sua filha também esperavam. Ela podia sentir os olhares em suas costas, o julgamento silencioso. Cada segundo de silêncio era uma tortura. Lívia se mexeu em seu colo, resmungando em seu sono febril. Aquele som foi o que deu a Isadora a força para falar. Ela precisava sair dali, precisava se esconder. Engolindo o choro, ela ergueu o queixo, sua dignidade sendo a única armadura que lhe restava. Me desculpe. Sua voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. Eu não vou poder levar. Obrigada. Ela se virou, o movimento rápido e brusco, como um animal ferido buscando refúgio. Seus olhos verdes se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Tudo o que queria era correr, fugir daquela luz, daquela exposição, da sua própria falha como mãe. Lorenzo observava a cena, inicialmente com a impaciência de quem tem pressa. Mas algo na postura da jovem mãe o fez parar. Ele viu a mão trêmula entregando a receita, a forma como os ombros dela caíram quando o preço apareceu na tela. Ele ouviu o sussurro de derrota. E então, ele viu seus olhos quando ela se virou. E foi como levar um soco no estômago. Naqueles olhos verdes, ele não viu apenas vergonha ou tristeza. Ele viu uma força descomunal, a mesma força que ele via nos olhos de Laura quando ela lutava contra a doença, a força de uma leoa disposta a sacrificar tudo por sua cria. Ele viu a dignidade dela, uma dignidade que brilhava mesmo em meio à mais profunda humilhação. A cena o transportou para sua própria infância, para as vezes em que viu sua própria mãe contar moedas para comprar pão. Mas, acima de tudo,
Ele viu nela o eco do amor que ele havia perdido, um amor incondicional e feroz. Um impulso, algo que ele não sentia há anos, tomou conta dele. Não era pena, era reconhecimento. Era uma conexão visceral e instantânea com a dor e a força daquela mulher. Antes que Isadora pudesse dar o segundo passo em direção à porta, a voz de Lorenzo soou pelo corredor silencioso da farmácia, firme e ressonante. Espere. Isadora congelou. A palavra pairou no ar, carregada de uma autoridade que a fez parar contra sua vontade. Lentamente ela se virou, o rosto ainda corado, os olhos marejados encontrando os dele pela primeira vez. Ela viu um homem de traços fortes, um queixo quadrado e olhos escuros e intensos. Havia seriedade em seu rosto, mas não a arrogância que ela esperava. Havia algo mais, algo que ela não conseguiu decifrar. Lorenzo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Ele se dirigiu ao farmacêutico, que olhava a cena com a mesma surpresa que os outros poucos clientes. Pode passar o remédio dela na minha conta. As palavras caíram como pedras em um lago silencioso. Isadora piscou, incrédula. O farmacêutico hesitou. Senhor, na minha conta, repetiu Lorenzo, com uma calma que não admitia discussão. Ele tirou uma carteira de couro do bolso e colocou um cartão de crédito negro sobre o balcão. Então virou-se novamente para Isadora, que permanecia paralisada, sem palavras. Por favor, continuou ele, sua voz agora mais suave, dirigida ao farmacêutico, mas seus olhos fixos em Isadora. Inclua o tratamento completo, se houver mais alguma coisa na receita. E vitaminas, o que for preciso para ela ficar forte. Isadora sentiu o chão sumir sob seus pés. A gentileza inesperada daquele estranho era mais avassaladora do que a humilhação de momentos atrás. Ela balançou a cabeça, as palavras finalmente encontrando um caminho para sair. Senhor, eu não posso aceitar. Eu não o conheço. Seu orgulho, sua última defesa, a impelia a recusar. Lorenzo a ignorou por um instante e se agachou, ficando na altura de sua própria filha. Ele sorriu para Liz um sorriso genuíno que, pela primeira vez naquela noite, alcançou seus olhos. Liz, você não acha que essa bebê bonitinha precisa ficar boa logo para poder brincar? Ele perguntou em um tom conspiratório. Liz, que observava tudo com a curiosidade de uma criança, olhou para a pequena Lívia, adormecida e aninhada no peito de Isadora. Um sorriso puro se abriu em seu rostinho. Sim, papai, ela tem que ficar boa para a gente brincar de casinha. A menina então olhou para Isadora e acenou com a mãozinha. Aquele gesto simples e inocente foi o que quebrou a resistência de Isadora. Ver a interação entre pai e filha, a naturalidade com que ele a incluiu na situação, transformou um ato de caridade em um momento de conexão humana. Não havia pena ali, apenas gentileza. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente rolaram por seu rosto, silenciosas e quentes. Eram lágrimas não de tristeza, mas de uma gratidão tão avassaladora que doía. Ela apenas conseguiu sussurrar um "obrigada", a voz embargada pela emoção. Lorenzo se levantou e deu um leve aceno de cabeça, como se dissesse que estava tudo bem. Enquanto o farmacêutico processava a compra, ele pegou o xarope de cereja para Liz e um chocolate. Quando tudo estava pago, ele pegou a sacola com os medicamentos de Lívia e a estendeu para Isadora. Deixe-me acompanhá-la até seu carro, ele ofereceu, um pedido, não uma ordem. Eu vim de ônibus, ela confessou, a voz ainda fraca. A expressão dele não mudou. Então eu chamo um carro para você. Está tarde e frio para esperar com um bebê doente. Antes que ela pudesse protestar novamente, ele já estava com o celular na mão. O carro chegou em menos de 3 minutos. Ele abriu a porta para ela, ajudando-a a se acomodar com cuidado no banco de trás. Entregou-lhe a sacola com os remédios e, antes de fechar a porta, tirou um cartão de visitas do bolso. Meu nome é Lorenzo. Este é meu número pessoal, disse ele, sua voz baixa e séria. Me ligue para dizer se ela melhorou. Por favor. Eu sei o que é passar uma noite em claro preocupado com um filho. Isadora pegou o cartão, seus dedos roçando os dele por um breve segundo. O papel era grosso e texturizado, o nome Lorenzo Monteiro gravado em relevo. Ela o olhou, a gratidão e a confusão estampadas em seu rosto.
Por que um homem como ele faria isso por uma completa estranha? Ele deu um último olhar para Lívia, depois para Isadora e fechou a porta. Ela o observou pela janela enquanto ele pegava a mão de sua filha e voltava para o seu próprio carro luxuoso. Enquanto o motorista se afastava, Isadora olhava para o cartão em sua mão e para a sacola de remédios no banco ao seu lado, sentindo que aquela noite, naquele encontro improvável na fila de uma farmácia, algo em sua vida havia mudado para sempre. O trajeto de volta para casa foi surreal. Sentada no banco de trás de um carro que provavelmente valia mais do que tudo o que ela já possuíra na vida, Isadora sentia-se como uma personagem em um conto de fadas moderno e improvável. O cheiro de couro novo e o silêncio do veículo contrastavam violentamente com a sua realidade de ônibus lotados e o barulho constante da periferia. Ela segurava a sacola de papel da farmácia como se fosse um tesouro, o peso das caixas de remédio sendo uma prova física de que o que acontecera não fora um sonho. Ao seu lado, o cartão de Lorenzo parecia queimar em sua mão. Lorenzo Monteiro. O nome soava importante, poderoso. Um nome que pertencia a um mundo que ela só via pela televisão. Ao chegar em seu prédio simples, o motorista, um homem profissional e discreto, fez questão de acompanhá-la até a porta do apartamento. Um gesto de gentileza que ela suspeitava ser uma ordem direta de seu chefe. Ela agradeceu, a voz ainda vacilante, e entrou em seu pequeno refúgio, trancando a porta atrás de si. O apartamento, antes um casulo de desespero, agora parecia diferente. A luz amarelada do abajur iluminava a sala modesta, mas a presença dos medicamentos sobre a mesa da cozinha trazia uma aura de esperança que o ambiente não via há muito tempo. Com um cuidado quase cirúrgico, ela desembalou a seringa dosadora e preparou a primeira dose do antibiótico. Lívia, que havia acordado durante o trajeto, resmungava, o rostinho vermelho e quente. Isadora sussurrou palavras de conforto enquanto administrava o líquido rosado na boca da bebê. Lívia fez uma careta com um gosto estranho, mas engoliu. Depois do remédio, Isadora deu um banho morno na filha, trocou suas roupas por um pijama limpo e a amamentou. Aos poucos, a respiração de Lívia pareceu se acalmar, o chiado diminuindo sutilmente. Enfim, exausta, a bebê adormeceu em seu colo, um sono mais tranquilo do que o da noite anterior. Isadora a observou dormir por um longo tempo, o coração transbordando de um alívio tão intenso que era quase doloroso. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram silenciosas, escorrendo por seu rosto, enquanto ela embalava suavemente a filha. O gesto daquele homem, Lorenzo, ecoava em sua mente. Não fora apenas o dinheiro, fora a forma como ele agira, a delicadeza em sua abordagem, a maneira como usou a própria filha para quebrar o gelo, a preocupação genuína em seus olhos. Ele não a fizera sentir-se pequena ou um fardo, ele a fizera sentir-se vista. Para uma mulher que se sentia invisível para o mundo, aquele reconhecimento era um presente inestimável. Ela pegou o cartão novamente. O que faria agora? A ideia de ligar para um homem tão rico e poderoso a intimidava. O que ela diria? Olá, a mãe pobre que o senhor ajudou na farmácia está ligando para dizer que a bebê está melhor. A simples ideia a fazia corar. Ele provavelmente já havia esquecido o incidente, um pequeno ato de caridade em um dia agitado. Talvez ele tivesse dado o cartão apenas por educação, para encerrar o assunto. Mas algo em sua última frase, eu sei o que é passar uma noite em claro preocupado com um filho, a assombrava. Havia uma verdade ali, uma dor compartilhada que transcendia a abismal diferença social entre eles. Ele não parecia um homem que fazia as coisas por mera formalidade. Nos dias que se seguiram, Isadora viveu em função de Lívia. A febre cedeu logo no primeiro dia. A tosse diminuiu gradualmente e ao final de 3 dias a bebê já era outra criança. O sorriso banguela voltou a iluminar seu rostinho, os balbucios alegres preencheram o apartamento e a energia de antes retornou, fazendo-a se contorcer no berço, curiosa com tudo ao seu redor. Isadora sentia uma gratidão imensa a cada risada da filha, a cada vez que a via respirar sem dificuldade. E a cada um desses momentos, a imagem de Lorenzo e sua filha Liz vinha à sua mente. Ela guardou o cartão na gaveta da cômoda,
como se o escondesse de si mesma. Dividia-se entre o medo de parecer abusada e a sensação de que devia a ele, no mínimo, a ligação que ele pedira. Era uma questão de respeito, de encerrar aquele ciclo de gratidão. No quarto dia, com Lívia completamente recuperada e brincando em seu colo, Isadora tomou uma decisão. Respirou fundo, pegou o celular com as mãos suadas e discou o número. O telefone chamou apenas 2 vezes, antes que uma voz grave e calma atendesse. Alô? O coração de Isadora disparou. Senhor Lorenzo? É a Isadora, a moça da farmácia de alguns dias atrás. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha, e Isadora prendeu a respiração, já se arrependendo da ligação. Talvez ele não se lembrasse. Isadora, a voz dele soou, e havia um tom de alívio nela. Eu estava esperando sua ligação. Como ela está? A sua filha? A preocupação genuína em sua pergunta desarmou Isadora completamente. Ela está bem. Muito bem, na verdade. O remédio funcionou perfeitamente. A febre passou e ela já está brincando. Eu só queria ligar para agradecer mais uma vez. O senhor não tem ideia do que fez por nós. Salvou minha filha. Fico feliz em ouvir isso. Aliviado, na verdade, disse Lorenzo. E não precisa me chamar de senhor. Lorenzo está bom. Ele fez outra pausa. Na verdade, Isadora, minha filha Liz não para de perguntar pela bebê que estava dodói. Ela até desenhou um cartão de "Fique boa logo" para ela. Isadora sorriu, a imagem da menininha de cachos em sua mente. Isso é muito doce da parte dela. Eu sei que isso pode parecer repentino, continuou Lorenzo, a voz soando um pouco hesitante, algo que Isadora não esperaria de um homem como ele. Mas nós gostaríamos de convidá-las para tomar um café, aqui em casa. Assim Liz pode entregar o cartão pessoalmente e ver que a nova amiga dela está bem. Seria neste sábado, se não for um incômodo. O convite a pegou de surpresa. Ir à casa daquele homem. A ideia era tão absurda quanto assustadora. Sua mente imediatamente criou barreiras. Que roupa ela usaria? Como se comportaria em um ambiente tão diferente do seu? A insegurança a invadiu. Eu não sei. Não quero incomodar. Você não vai incomodar de forma alguma, ele insistiu gentilmente. Será apenas um café. E eu prometo que Liz ficará radiante. Pense nisso como uma forma de ela entender que fazer o bem traz bons resultados. Ele usara o argumento perfeito. Como ela poderia recusar algo que ensinaria uma lição tão bonita a uma criança? Com o coração ainda batendo forte, ela aceitou. Tudo bem, Lorenzo, nós vamos. O sábado chegou mais rápido do que Isadora gostaria. Ela passou a manhã de sexta-feira em um estado de ansiedade, revirando seu guarda-roupa modesto em busca de algo que não a fizesse parecer completamente deslocada. Acabou optando por um vestido floral simples, o mais bonito que tinha, e um cardigã de lã. Vestiu Lívia com um macacãozinho branco que a deixava parecendo um anjinho. Sentia-se uma farsa, como Cinderela se preparando para um baile para o qual não fora realmente convidada. Lorenzo mandou o mesmo motorista buscá-las. A viagem a levou para um bairro que parecia outro país. Ruas largas e arborizadas eram ladeadas por muros altos e câmeras de segurança. O carro finalmente parou em frente a um portão de ferro forjado, que se abriu silenciosamente para revelar uma mansão que tirou o fôlego de Isadora. Era uma construção moderna, com paredes de vidro, jardins impecavelmente cuidados e uma cascata que desaguava em uma piscina de borda infinita. Parecia a capa de uma revista de arquitetura. O motorista abriu a porta para ela, e nesse exato momento, a porta principal da casa também se abriu. Lorenzo estava parado ali. Ele não usava o terno e o casaco escuro da farmácia. Estava vestido de forma casual, com uma calça de sarja e uma camisa polo azul marinho, o que o deixava mais jovem e acessível. Ao seu lado, Liz saltitava de ansiedade, segurando um envelope colorido nas mãos. "Bem-vindas", disse Lorenzo, com um sorriso que parecia mais natural do que o da farmácia. "Papai, elas chegaram, a bebê chegou", gritou Liz correndo na direção de Isadora. Ela parou a uma distância segura, olhando timidamente para Lívia, que estava no colo da mãe. "Olá, Liz, lembra de mim?", disse Isadora, a voz suave. A menina assentiu, estendendo o envelope. "Eu fiz para ela." Isadora pegou o desenho. Era um rabisco adorável de 2 meninas, uma grande e uma pequena,
de mãos dadas sob um sol sorridente. É lindo, Liz. Tenho certeza de que a Lívia amou. O gesto quebrou o gelo. Lorenzo as convidou a entrar. E Isadora sentiu como se estivesse pisando em outro universo. O interior da casa era ainda mais impressionante. O pé direito era altíssimo, os móveis eram elegantes e minimalistas, e obras de arte contemporânea adornavam as paredes brancas. Tudo era grandioso, impecável e frio. Havia uma beleza estéril no ambiente, como um museu onde não se pode tocar em nada. Mas a frieza do ambiente foi rapidamente dissipada pelo calor da recepção. Lorenzo as guiou até uma sala de estar gigantesca, com um tapete tão felpudo que os pés de Isadora afundavam nele. Ele pegou almofadas e as espalhou no chão. Acho que aqui será mais confortável para as pequenas, disse ele. Isadora sentou-se no tapete, colocando Lívia, que olhava tudo com seus grandes olhos curiosos ao seu lado. Liz sentou-se em frente a elas, fascinada com a bebê. Uma governanta trouxe uma bandeja com café, suco e um bolo que parecia delicioso. Enquanto as crianças interagiam, Liz mostrando seus brinquedos para uma Lívia que apenas balbuciava em resposta, Lorenzo e Isadora começaram a conversar. A conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu Isadora. Ele perguntou sobre sua vida, mas de uma forma respeitosa, sem ser invasivo. Ela se viu contando sobre seu trabalho de meio período como costureira, sobre o sonho de um dia ter seu próprio ateliê, sobre as dificuldades de ser mãe solo. Ela não se sentiu julgada. Pelo contrário, sentiu-se ouvida. E pela primeira vez em 3 anos Lorenzo se abriu. Ele falou sobre Laura, sua falecida esposa. Falou sobre o amor que sentiam, sobre a batalha dela contra o câncer e sobre o vazio paralisante que sua morte deixou. Eu me tornei um especialista em administrar empresas, em multiplicar dinheiro, disse ele, os olhos fixos em um ponto distante da sala. Mas me tornei um amador em administrar a minha própria vida, a minha própria dor. Eu me fechei. Acho que de certa forma eu morri um pouco com ela. A vulnerabilidade em sua voz tocou Isadora profundamente. Ali, sentado no chão, ele não era o bilionário Lorenzo Monteiro. Era apenas um homem, um pai, um viúvo lutando contra seus próprios demônios. Ela viu a solidão que se escondia por trás da fachada de poder e controle. Você tem sido forte por sua filha, disse Isadora, a voz mansa. Isso é o que importa. Ele a olhou e em seus olhos havia uma gratidão que ia além do café daquela tarde. Forte ou apenas funcional? Às vezes eu sinto que Liz está sendo criada por uma máquina de cumprir tarefas, não por um pai. Ele suspirou. Quando eu vi você na farmácia, vi a sua força, uma força diferente da minha. Era uma força nascida do amor, não do medo. Aquilo me despertou. A confissão pairou no ar, carregada de um significado que ambos sentiam, mas não ousavam nomear. Havia uma conexão ali, uma empatia nascida de dores distintas, mas igualmente profundas. O som da risada de Liz, que fazia uma careta engraçada para fazer Lívia sorrir, preencheu o silêncio. Naquela sala gigantesca e fria, em meio ao luxo e à opulência, um pequeno e frágil broto de calor humano começava a surgir, aquecendo 2 corações que haviam esquecido como era se sentir em casa. Aquele café de sábado foi como uma pedra lançada em um lago parado, criando ondas que se espalharam pelos dias e semanas seguintes, alterando a paisagem silenciosa da vida de ambos. Lorenzo, sentindo-se despertar de um longo sono, não estava disposto a deixar que a quietude e o vazio retomassem seu lugar. Ele encontrava pretextos, sempre com a desculpa encantadora de Liz. Liz viu um carrossel no parque e insiste que a Lívia precisa conhecer, dizia ele ao telefone. A voz com um tom leve que Isadora começava a achar cativante. Liz acha que os patos da lagoa sentiram falta da risada da Lívia. Era outra desculpa. Isadora, por sua vez, travava uma batalha interna. Uma parte dela, a parte racional e calejada pela vida, gritava que aquilo era uma loucura. Ela era uma costureira de um bairro humilde. Ele, um titã da indústria. Seus mundos não deveriam se misturar. O medo do que os outros pensariam, do inevitável momento em que seria vista como uma interesseira, era um fantasma constante. Ela temia se acostumar com a gentileza dele,
com a alegria de ver Lívia sendo paparicada, para depois ter tudo arrancado de si. Mas outra parte dela, a parte que ansiava por conexão e que via a sinceridade nos olhos de Lorenzo, a impelia a aceitar. E, acima de tudo, havia Liz. A alegria genuína da menina ao interagir com ela e principalmente com Lívia era irresistível. Liz tratava Lívia como uma boneca viva, uma irmãzinha. E Lívia, por sua vez, abria seus melhores sorrisos para a menina mais velha. Como Isadora poderia negar isso às duas? E assim, os encontros se tornaram uma rotina bem-vinda. Encontravam-se em parques onde Lorenzo, o homem que presidia conselhos de administração, se sentava na grama e fazia caretas para arrancar risadas das meninas. Isadora o observava, maravilhada com a transformação. A rigidez de seus ombros parecia relaxar. As linhas de preocupação em sua testa se suavizavam, e o sorriso, aquele sorriso contido que raramente alcançava seus olhos, agora aparecia com uma frequência e um calor que a desarmavam. Ele, por sua vez, a observava com uma admiração silenciosa. Admirava a paciência com que ela cuidava de Lívia, a forma como seu rosto se iluminava ao falar de seus sonhos, a dignidade que a envolvia como uma aura. Numa tarde ensolarada, enquanto Liz empurrava delicadamente o balanço onde Lívia estava sentada com segurança no colo de Isadora, Lorenzo se aproximou. Você mencionou no outro dia que faz trabalhos de costura. Isadora assentiu, um pouco surpresa com a mudança de assunto. Sim, faço ajustes, pequenas reformas. O que aparece? Você é boa no que faz? Ele perguntou, o tom genuinamente curioso. Eu amo o que faço. Ela corrigiu, com um brilho nos olhos. Minha avó me ensinou. Para mim, cada tecido, cada linha, conta uma história. É mais do que um trabalho, é uma paixão. Ela se sentiu um pouco boba por se expor daquela forma, mas ele a ouvia com uma atenção que a encorajava. Eu acredito em você, disse ele simplesmente. A conversa parou por aí, mas a semente havia sido plantada na mente de Lorenzo. Ele via o talento faiscando nela, mas também via a falta de oportunidade que aprendia. Dar-lhe dinheiro seria fácil, mas ele sabia que isso a ofenderia, que criaria uma dívida e destruiria a frágil igualdade que estavam construindo. Ele precisava de um plano diferente, um que a elevasse, que a fizesse acreditar em seu próprio potencial tanto quanto ele acreditava. A presença de Isadora e Lívia na vida de Lorenzo não passou despercebida dentro da mansão. A equipe de funcionários, acostumada à rotina silenciosa e melancólica da casa, notou a mudança. Havia mais risadas. As luzes da sala de brinquedos ficavam acesas por mais tempo. O próprio Lorenzo parecia mais leve, menos assombrado. No entanto, o mundo exterior, o mundo ao qual Lorenzo pertencia, começava a farejar a novidade. Certa noite, enquanto Isadora dava banho em Lívia, seu celular tocou. Era Lorenzo. Desculpe ligar a esta hora, disse ele, a voz soando tensa. Só queria ouvir uma voz amiga. Aconteceu alguma coisa? Liz está bem? Ela perguntou, o instinto maternal apitando. Liz está ótima. O problema não é ela. É a mãe da minha falecida esposa. Houve um suspiro cansado do outro lado da linha. Helena, ela... Soube que tenho recebido visitas. Uma amiga dela me viu com vocês no parque. E ela não está feliz. Isadora sentiu um frio na barriga. Era o que ela temia. O que ela disse? O de sempre, respondeu Lorenzo com amargura. Que estou desrespeitando a memória de Laura. Que preciso pensar na imagem da família, na criação de Liz. Que uma aventureira poderia se aproveitar da minha vulnerabilidade. A forma como ele cuspiu a palavra aventureira deixou claro o quanto aquilo o enojava. Eu a coloquei no lugar dela. Disse que minha vida pessoal não lhe diz respeito. Mas a conversa me esgotou. Ela representa tudo aquilo do qual eu estava tentando fugir. A superficialidade, o julgamento, a preocupação com as aparências acima da felicidade. O coração de Isadora se apertou, tanto por ele, quanto por ela mesma. Ela era a aventureira. Lorenzo, talvez ela esteja certa. Talvez a nossa amizade possa te prejudicar. Não, Isadora. Ele a cortou, a voz firme. A única coisa que me prejudica é viver em um mausoléu dourado. Você e Lívia trouxeram vida de volta para esta casa. Trouxeram vida de volta para mim.
Eu não vou abrir mão disso por causa de preconceitos. A convicção dele a tranquilizou, mas a ameaça ainda pairava no ar. Ela sabia que Helena era apenas o começo. Na semana seguinte, Lorenzo a convidou para jantar em sua casa, depois que as crianças já estivessem dormindo. Isadora hesitou, pois seria o primeiro encontro deles sozinhos, sem o pretexto das filhas. Mas ela aceitou. Quando chegou, encontrou a mesa de jantar, normalmente posta para 16 pessoas, arrumada de forma íntima para apenas 2, com velas e uma iluminação suave. A formalidade havia sido substituída por um ambiente acolhedor. Durante o jantar, ele retomou o assunto da costura. Eu tenho um projeto em mente e preciso de alguém com um talento excepcional, alguém com paixão, começou ele, os olhos fixos nos dela. Que tipo de projeto? Ela perguntou intrigada. A fundação que eu presido organiza um baile de gala beneficente todos os anos. É o maior evento social da cidade. E a peça central do leilão sempre foi um vestido de alta costura doado por algum designer famoso. Ele fez uma pausa, criando suspense. Este ano, eu cancelei o acordo com a grife francesa que sempre nos forneceu o vestido. Você o quê? Por quê? Perguntou Isadora, chocada. Porque eu tive uma ideia melhor. Eu quero que o vestido deste ano seja desenhado e confeccionado por uma nova artista. Alguém que represente a essência do que a fundação ajuda. Talento puro, que só precisa de uma oportunidade para florescer. Ele se inclinou sobre a mesa, a intensidade em seu olhar aprendendo. Eu quero que você crie o vestido, Isadora. Ela ficou sem ar. A proposta era tão grandiosa, tão fora de sua realidade, que pareceu uma piada. Eu? Lorenzo, eu faço bainhas de calças e troco zíperes. Eu nunca fiz nada parecido. É uma responsabilidade imensa. Eu sei do que você é capaz, ele insistiu. Eu vi seus cadernos de desenho naquele dia em que fui deixar um brinquedo que Liz esqueceu. Você não desenha roupas, você desenha sonhos. Eu lhe darei tudo o que precisar. O melhor tecido, os materiais, um ateliê temporário aqui em casa para que possa trabalhar perto de Lívia. Isso não é caridade. É um contrato. Você receberá como qualquer profissional, porque é isso que você é. Só precisa de uma vitrine para mostrar ao mundo. A fé que ele depositava nela era avassaladora. Ninguém, nem mesmo ela, havia acreditado em seu talento daquela forma. Ele não estava lhe dando uma esmola. Estava lhe dando uma chance, a chance de sua vida. Estava lhe dando as ferramentas para construir sua própria independência, seu próprio nome. O gesto era tão atencioso, tão respeitoso de sua dignidade, que as lágrimas brotaram em seus olhos. Por que está fazendo isso? Ela sussurrou, a voz embargada. Lorenzo estendeu a mão sobre a mesa e, pela primeira vez, tocou a dela. Sua mão era grande e quente, envolvendo a dela em um gesto de proteção e segurança. Porque quando a vida me deu um golpe duro, eu me tranquei em uma fortaleza de dinheiro e rotina. Quando a vida te deu um golpe duro, você pegou uma agulha e linha e começou a costurar um futuro, ponto por ponto. De nós dois, Isadora, você é a pessoa mais forte que eu conheço. O mundo precisa ver isso. Naquele momento, sob a luz suave das velas, a última barreira no coração de Isadora se desfez. Ela não via mais o milionário, o viúvo, o homem de outro mundo. Via apenas Lorenzo, um homem que a enxergava de uma forma que ninguém jamais havia enxergado. Ela apertou a mão dele, um acordo silencioso sendo selado entre eles. Era mais do que um contrato de trabalho. Era um pacto de confiança, de esperança, e o começo de algo muito mais profundo, algo que ambos sentiam, mas que ainda não tinham coragem de nomear. Lorenzo cumpriu sua promessa com uma eficiência que deixou Isadora atônita. Em 2 dias, um dos quartos de hóspedes da mansão, com uma vista deslumbrante para os jardins, foi transformado em um ateliê dos sonhos. Havia uma mesa de corte ampla, uma máquina de costura industrial de última geração e rolos dos mais finos tecidos que ela já havia tocado. Seda, organza, cetim e tules delicados em tons de verde esmeralda, a cor que Lorenzo sugeriu, dizendo que combinava com a cor da esperança. Ele a tratou com o respeito de uma verdadeira profissional, discutindo prazos e orçamentos, embora ambos soubessem que aquela transação era infinitamente mais do que um simples negócio. Para Isadora entrar naquele ateliê todos os dias
era como cruzar um portal. Do lado de fora, ela era a mãe solo, a costureira que remendava as vidas dos outros. Ali dentro, com os tecidos sob seus dedos e os desenhos ganhando vida, ela era uma artista. O vestido começou a tomar forma não apenas como uma peça de roupa, mas como um diário de sua jornada. Cada ponto era uma prece de gratidão. Cada corte no tecido era um rompimento com seu passado de dificuldades, e cada adorno de cristal que ela costurava à mão era uma lágrima de esperança. Ela derramou sua alma naquele vestido, e o resultado começava a ser algo mágico. A rotina diária na mansão se tornou um balé suave e harmonioso. Isadora chegava pela manhã com Lívia, que era prontamente acolhida pela babá de Liz ou pela própria governanta, que se afeiçoara imensamente a bebê. Enquanto Isadora trabalhava, os sons da casa se tornavam sua trilha sonora. A risada de Liz correndo pelos corredores, o balbucio de Lívia e os passos firmes de Lorenzo, que fazia questão de inspecionar o progresso do vestido várias vezes ao dia. Essas inspeções eram, na verdade, pretextos. Ele entrava, elogiava o trabalho dela, mas seus olhos demoravam-se mais em seu rosto concentrado do que nos tecidos. Trazia-lhe café, perguntava se precisava de algo, e ficavam ali, conversando em voz baixa enquanto ela trabalhava. Falavam sobre tudo e sobre nada, sobre os primeiros passos de Lívia, que aconteceram no tapete felpudo da sala dele, sobre a dificuldade de Liz em aprender a amarrar os sapatos, sobre os livros que ele lia e os sonhos que ela tinha. Em pouco tempo, a presença um do outro se tornou tão essencial quanto o ar que respiravam. Eles estavam discretamente e sem alarde, construindo um lar no coração um do outro. Certa noite, um trabalho mais delicado no corpete do vestido fez Isadora perder a noção do tempo. Quando finalmente olhou para o relógio, já passava das 10. As crianças já dormiam há muito tempo. Ela saiu do ateliê, os músculos doendo pelo esforço, e encontrou Lorenzo na sala, lendo sob a luz de um abajur. Ele ergueu os olhos e sorriu. Perdeu-se no tempo outra vez, artista. Ele brincou suavemente. Completamente, ela admitiu, sorrindo de volta. Mas acho que valeu a pena. O corpete está pronto. Eu sabia que conseguiria. Você tem um dom, Isadora. Ele fechou o livro e se levantou, caminhando em sua direção. Havia algo diferente em seu olhar naquela noite. Uma gravidade, uma emoção profunda que a fez prender a respiração. Sua paixão pelo que faz. A luz em seus olhos quando fala sobre seus desenhos. É extraordinário. Me lembra? Ele parou, a frase morrendo no ar. O silêncio que se seguiu foi denso. Isadora sentiu um arrepio, uma premonição de que estavam à beira de um precipício emocional. Lembra o que, Lorenzo? Ele a encarou por um longo momento, como se tomasse uma decisão difícil. Venha comigo. Há algo que eu preciso te mostrar. Ele a guiou por um corredor que ela nunca havia explorado, em direção a uma ala mais reservada da casa. Pararam em frente a uma porta de madeira escura. Lorenzo hesitou por um segundo, a mão na maçaneta, e então a abriu. O ar que saiu de dentro do cômodo era parado, carregado com o perfume sutil e adocicado de jasmim, e uma sensação de tempo congelado. Era um quarto de mulher, decorado em tons de azul e branco, uma cama arrumada com perfeição, um livro com um marcador sobre o criado mudo, um chale de cachemira jogado sobre uma poltrona. Tudo estava intocado, como se a dona tivesse saído por um instante e fosse voltar a qualquer momento. Era o quarto de Laura. Isadora sentiu-se uma intrusa, invadindo um espaço sagrado. Ela caminhou lentamente para dentro, o coração apertado de uma emoção que não sabia nomear. E então, seus olhos foram atraídos para a parede principal, acima da cômoda. Havia um grande porta-retrato com uma moldura de prata, uma foto de casamento. Um Lorenzo mais jovem, sorrindo abertamente, e ao seu lado, sua noiva. O ar fugiu dos pulmões de Isadora. Um som estrangulado escapou de sua garganta. A mulher na foto era assustadoramente parecida com ela. Não eram os traços exatos, não como uma irmã gêmea, mas a essência estava toda ali. A mesma pele clara, o formato do rosto, os cabelos castanhos caindo sobre os ombros e, acima de tudo, os olhos. Eram olhos verdes, de um tom quase idêntico ao seu, e brilhavam com a mesma luz, a mesma mistura de doçura e força.
Uma onda de frio e pavor a percorreu. O gesto na farmácia, o convite, o contrato do vestido, tudo se encaixou em sua mente da pior maneira possível. Ela se virou para Lorenzo, o rosto pálido, os olhos cheios de dor e acusação. É por isso, não é? Sua voz era um sussurro trêmulo. Eu sou apenas uma substituta? Uma sombra dela que você encontrou por acaso? Lorenzo viu a dor no rosto dela e seu coração se partiu. Ele sabia que aquele momento chegaria. Não, disse ele, a voz firme, embora seus olhos estivessem marejados. Ele se aproximou, mas não a tocou, dando-lhe espaço. Isadora, olhe para mim. Sim, a semelhança me chocou no início. Foi o que me fez notar você na fila, mas não foi isso que me fez falar. Ele apontou para a foto. Aquela mulher, Laura, era a mulher mais forte que eu já conheci. Ela lutou contra a doença com uma graça e uma coragem que me humilhavam. Ela nunca se queixou, nunca se fez de vítima. Sua principal preocupação era comigo e com Liz. Ele engoliu em seco, a dor da memória ainda viva. Nos últimos anos eu tenho vivido cercado por essa memória, por esse fantasma de força. E então, naquela noite, eu vi você. Vi você de pé naquela farmácia, enfrentando a humilhação, o desespero, mas não havia fraqueza em você. Havia a força silenciosa de uma leoa protegendo sua cria, a mesma dignidade, a mesma alma guerreira. Ele deu um passo à frente e, desta vez, segurou as mãos dela. Estavam geladas. Não se trata do rosto, Isadora. É a luz nos seus olhos. É o espírito. Laura me ensinou o que era o amor incondicional. E quando ela se foi, eu pensei que essa luz tivesse se apagado do mundo para sempre. Quando vi você, disposta a desistir de si mesma por sua filha, vi que a mesma alma guerreira ainda existia. E isso despertou algo em mim que eu pensei que estivesse morto e enterrado com ela. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isadora, mas o medo em seu coração começava a ser substituído por uma compreensão avassaladora. Ele não a via como um fantasma. Ele via a mesma essência, mas reconhecia que ela pertencia a ela, Isadora. Eu não estou tentando trazê-la de volta através de você, continuou ele, a voz embargada de sinceridade. Isso seria um insulto a vocês duas. O que estou tentando dizer é que você, Isadora, com sua própria força, com sua própria luz, me lembrou de como é sentir, de como é viver. Você me salvou do homem cinzento que eu havia me tornado. Eu não estou apaixonado por uma memória. Eu estou apaixonado por você. A confissão final pairou no ar, mais poderosa do que qualquer outra coisa naquele quarto. Ele a amava. Por quem ela era? Naquele momento, Isadora entendeu que o gesto dele na farmácia não foi apenas compaixão. Foi um grito de um coração solitário que reconheceu em outro a sua própria linguagem de dor e, finalmente, a sua cura. Ela ergueu o rosto, as lágrimas ainda brilhando em seus cílios, e viu apenas a sinceridade nos olhos de Lorenzo. Ele a via, completamente. Sem hesitar, ela ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo que começou com a urgência da confissão e a ternura do alívio. Tinha o gosto salgado de suas lágrimas e o calor de anos de solidão se dissipando. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de um encontro de almas, um reconhecimento profundo de que, juntos, eles poderiam finalmente começar a curar suas feridas e construir algo novo, algo belo, que pertencia unicamente a eles. O beijo naquele quarto selado no tempo não foi um fim, mas um início. A confissão de Lorenzo e a aceitação de Isadora derrubaram as paredes invisíveis que ainda existiam entre eles. A dinâmica na mansão mudou, tornando-se mais leve e genuinamente familiar. As manhãs começavam com eles tomando café juntos, enquanto Liz contava seus sonhos e Lívia batia com uma colher na cadeira, exigindo atenção. As noites terminavam com conversas silenciosas na sala, depois que as crianças dormiam, compartilhando as trivialidades do dia com a intimidade de um casal que já se conhecia há anos. Isadora já não se sentia uma visitante. O calor que ela trouxera para aquela casa agora a aquecia de volta. Enquanto isso, o vestido no ateliê florescia sob suas mãos, transformando-se em uma obra-prima de seda e sonhos. A peça era um reflexo de sua própria história, forte na estrutura, mas delicado nos detalhes, resiliente e, acima de tudo, belo. Lorenzo observava o progresso com orgulho.
não apenas pela arte que via nascer, mas por ver a mulher que amava se tornar a artista que ela sempre fora destinada a ser. Porém, o mundo fora dos muros da mansão não era tão compreensivo. A bolha de felicidade deles era frágil e estava prestes a estourar. Pequenos sinais começaram a aparecer. Um fotógrafo de uma revista de fofocas que apareceu do lado de fora do parque, onde costumavam levar as meninas. O olhar frio e julgador de uma mulher no restaurante, onde Lorenzo as levou para almoçar. Logo, a história começou a se espalhar nos círculos sociais. O recluso bilionário viúvo, Lorenzo Monteiro, tinha um novo interesse, e as descrições eram sempre cruéis e depreciativas, pintando Isadora como uma golpista calculista que usava a filha para se aproveitar de um homem vulnerável. Isadora tentava ignorar, focando em seu trabalho e no amor que sentia. Mas as palavras eram como pequenas farpas sob a pele. A pressão culminou em um telefonema que ela recebeu em uma tarde de terça-feira. A voz do outro lado era fria, polida e carregada de uma autoridade gélida. Era Helena, a mãe de Laura. "Senhorita Isadora", disse ela sem qualquer cordialidade. "Acredito que já passou da hora de termos uma conversa. Estarei esperando no salão de chá do Hotel Emiliano em 1 hora. Sugiro que não se atrase." Não era um convite, era uma intimação. Com o coração martelando contra as costelas, Isadora foi. Ela sabia que fugir daquela conversa seria um ato de covardia. Vestiu-se com a simplicidade e a dignidade de sempre e foi ao encontro de seu destino. Helena a esperava em uma mesa discreta, uma figura impecável em um tailleur de grife, o rosto sem expressão, exceto pelos olhos que a analisavam com a frieza de um predador. "Obrigada por vir", disse Helena indicando a cadeira. "Vou ser direta, pois não gosto de rodeios. Eu não sei que tipo de jogo você está jogando, mas ele acaba hoje." "Não estou jogando nenhum jogo, senhora", respondeu Isadora, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Helena soltou uma risada curta e sem humor. "Por favor, poupe-me da sua atuação de Cinderela. Lorenzo está fragilizado. Ele é um homem bom, mas a dor o deixou cego. E você, com essa sua aparência, é uma conveniência cruel do destino você se parecer com a minha filha. Você é um insulto à memória dela. Eu nunca tive a intenção de insultar ninguém. O que existe entre mim e o Lorenzo é... O que existe entre vocês é uma fantasia que está prejudicando a minha neta." Helena a cortou. "Liz precisa de estabilidade, de uma figura materna que venha de seu próprio mundo, não de uma aventureira que desaparecerá assim que conseguir o que quer." Ela abriu sua bolsa de grife e tirou um talão de cheques e uma caneta. Deslizou-os pela mesa. "Eu estou disposta a ser generosa para garantir o bem-estar da minha família. Escreva o valor que for preciso para que você e sua filha desapareçam da vida dele. Considere um investimento no seu futuro e um pagamento pela sua companhia até agora." O cheque em branco estava ali, sobre a toalha de linho, uma arma silenciosa e humilhante. Por um instante, Isadora sentiu o ar faltar. Todas as suas inseguranças, todos os julgamentos que temia, estavam materializados naquele pedaço de papel. Mas então, ela olhou nos olhos de Helena e não viu uma mãe enlutada protegendo sua família. Viu uma mulher amarga, afogada em preconceito. E a força que Lorenzo tanto admirava nela veio à tona. Isadora empurrou o talão de cheques de volta para Helena com um gesto calmo e deliberado. "Guarde seu dinheiro, senhora. A senhora não tem no mundo o suficiente para comprar a minha dignidade", disse ela, a voz baixa, mas inabalável. "Eu amo o Lorenzo, e amo a sua neta como se fosse minha, e é exatamente por amá-los que eu jamais poderia ser a causa da dor deles." Ela se levantou. "A memória da sua filha não está sendo insultada por mim, mas sim pela sua incapacidade de ver que o genro que você diz proteger, finalmente, encontrou uma chance de ser feliz de novo. Com licença." Ela se virou e saiu do hotel de cabeça erguida, deixando Helena paralisada, com o cheque em branco entre elas, como um monumento à sua derrota. Mas enquanto caminhava pelas ruas, a adrenalina da confrontação deu lugar a uma dor profunda. As palavras de Helena, mesmo que proferidas com veneno, continham uma verdade que Isadora não podia ignorar. Sua presença estava, de fato, causando um conflito na vida de Lorenzo. Ela estava o colocando contra sua família
expondo-o ao escrutínio público. O amor deveria curar, não criar guerras. Naquela noite ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Depois de colocar Lívia para dormir em seu próprio apartamento, ela se sentou e escreveu uma carta, as lágrimas manchando o papel. Ela explicou seu amor, sua gratidão e seu medo. Disse que o amava demais para ser a tempestade em sua vida. O vestido estava quase pronto. Ela terminaria em sua casa. Era o fim. No dia seguinte, Lorenzo encontrou o ateliê vazio. Apenas um envelope com seu nome estava sobre a mesa de corte. Ao ler a carta, um desespero frio tomou conta dele, seguido por uma fúria silenciosa. Não contra Isadora, mas contra o mundo que a havia encurralado. Ele finalmente entendera. Ele havia passado anos construindo um império para se proteger, mas não fez nada para proteger a única coisa que importava: seu coração, sua felicidade. Ele não hesitou. Primeiro ligou para Helena. A conversa foi curta e definitiva. Ele a proibiu de interferir em sua vida e deixou claro que Isadora era sua escolha, seu futuro, e que qualquer um que se opusesse a ela estaria se opondo a ele. Em seguida, ele saiu. Não mandou o seu motorista. Foi ele mesmo, dirigindo seu próprio carro, não como o CEO, mas como um homem em uma missão. Ele parou em frente ao prédio simples de Isadora, subiu os lances de escada e bateu na porta. Quando ela abriu, seus olhos verdes estavam inchados de chorar. Vê-lo ali em sua porta, em sua realidade, a deixou sem palavras. Ele entrou no pequeno apartamento, o espaço parecendo encolher ao seu redor, mas ele não olhou para a mobília modesta ou para as paredes que precisavam de pintura. Ele olhou apenas para ela. Eu li a sua carta, disse ele, a voz rouca de emoção. Diante dela, ele não era o milionário, mas apenas um homem apaixonado. E você está errada. Você não é a tempestade, Isadora. Você foi a calmaria depois dela. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu passei anos construindo um império, mas minha casa estava vazia. Um palácio frio e silencioso. Vocês duas, ele disse, olhando para o berço onde Lívia dormia, a transformaram em um lar. Eu não estou pedindo para você substituir ninguém, Isadora. Laura me deu o passado e uma filha linda. Eu estou pedindo para você construir um futuro comigo. O nosso futuro. A sinceridade em suas palavras, a vulnerabilidade em seus olhos, a verdade inegável de seu gesto de vir até ela, em seu mundo, derrubou as últimas dúvidas de Isadora. Ela se jogou nos braços dele, chorando o alívio de não precisar mais ser forte sozinha. Ele a abraçou com força, o queixo apoiado no topo de sua cabeça. Não fuja de mim nunca mais, ele sussurrou. Vamos enfrentar isso juntos. Ela assentiu contra o peito dele. Naquele abraço, no meio de sua pequena sala, ela não aceitou o dinheiro ou o status. Ela aceitou o amor de um homem que a viu quando ela se sentia invisível e que estava disposto a enfrentar o mundo inteiro para ficar ao seu lado. A escolha havia sido feita. O caminho deles seria um só. A decisão de enfrentar o mundo juntos foi um divisor de águas. Não significou que os problemas desapareceram magicamente, mas que agora eles os enfrentavam de mãos dadas. A primeira e mais visível mudança foi a presença constante de Isadora na mansão. Ela não era mais uma visitante ou uma contratada. Ela era a dona da casa, ao lado de Lorenzo. A transição foi sutil e orgânica. Ela não impôs sua vontade, mas seu toque começou a ser sentido em todos os cantos. Pequenos vasos de flores frescas apareceram nos corredores, quebrando a monotonia do branco e cinza. O cheiro de bolo caseiro, uma receita de sua avó, começou a competir com o aroma artificial e discreto que antes perfumava o ambiente. A casa, que antes era uma vitrine de design, começava a ganhar a alma de um lar. O baile de gala da fundação se aproximava, e com ele a primeira grande prova de fogo do casal. A notícia de que o vestido principal do leilão havia sido criado pela nova namorada de Lorenzo Monteiro vazou para a imprensa, alimentando as chamas da fofoca. Os tabloides se deleitavam, publicando artigos maldosos que a pintavam como uma alpinista social de talento duvidoso. Isadora sentiu o peso do escrutínio. Cada olhar que recebia em público parecia carregado de julgamento. Por um momento, o medo de fracassar, de envergonhar Lorenzo, ameaçou paralisá-la. Foi Lorenzo quem a ancorou.
Na noite anterior ao baile, ele a encontrou no ateliê, ajustando os últimos detalhes no manequim. O vestido era, sem dúvida, uma obra-prima. A saia de seda verde esmeralda fluía como uma cascata, e o corpete bordado à mão com fios de prata e cristais minúsculos brilhava sob a luz, parecendo um céu estrelado. "É o vestido mais lindo que eu já vi", disse Lorenzo, a voz cheia de admiração. "E se eles odiarem?", sussurrou Isadora, a insegurança transparecendo em sua voz. "E se acharem que só está ali por sua causa?" Lorenzo se aproximou e a virou para que ela o encarasse. "Isadora, amanhã à noite, quando as pessoas olharem para este vestido, elas não verão a minha influência. Verão o seu coração, a sua alma, a sua história costurada em cada fio. Seu talento não precisa da minha aprovação. Ele fala por si mesmo, e eu estarei ao seu lado. Não para te proteger, mas para aplaudir com mais orgulho do que qualquer outra pessoa naquele salão." Suas palavras foram o bálsamo de que ela precisava. Na noite seguinte, ela entrou no salão de baile pelo braço de Lorenzo. Usava um vestido simples preto, que ela mesma fizera, para que nada competisse com sua criação. As cabeças se viraram, os sussurros seguiram seus passos, mas ela manteve a cabeça erguida. O vestido estava em exibição em um pedestal iluminado no centro do palco, e sua beleza estonteante calou muitos dos críticos antes mesmo de o leilão começar. Quando o leiloeiro anunciou a peça, descrevendo-a como uma celebração do talento emergente e da resiliência do espírito humano, uma tensão se instalou no ar. O lance inicial foi alto, mas foi rapidamente superado. Uma guerra de lances se iniciou entre dois magnatas, um da indústria de tecnologia e outro, um sheik árabe. Os valores subiram a cifras astronômicas, quebrando todos os recordes anteriores do evento. No final, o vestido foi arrematado por uma quantia que deixou todos boquiabertos. Isadora, de pé ao lado de Lorenzo, chorava silenciosamente, não pelo dinheiro arrecadado para a caridade, mas pelo reconhecimento. Naquele momento, ela não era a namorada do bilionário, era a artista. A vitória no baile foi um ponto de virada. A opinião pública, tão volúvel, começou a mudar. As revistas que antes a criticavam, agora a chamavam de a nova estrela da moda, publicando matérias sobre sua história inspiradora. Mas a verdadeira vitória não foi a pública, foi a privada. Algumas semanas depois, Helena apareceu na mansão sem avisar. Isadora a recebeu com uma calma que não possuía no encontro anterior. A mulher mais velha parecia diferente. Havia menos rigidez em sua postura e seus olhos carregavam uma ponta de cansaço, talvez até de arrependimento. "Eu vi o que aconteceu no baile", disse Helena sem rodeios. "Eu estava errada sobre você. A confissão foi dura, forçada, mas era um começo. Eu vi Liz no outro dia. Ela estava rindo. Uma risada que eu não ouvia desde que a mãe dela..." A voz de Helena falhou. "Você a faz feliz. Você faz os dois felizes. Laura iria querer isso. Ela iria querer que a casa dela fosse cheia de vida, não um santuário de luto." Isadora não disse nada. Apenas se aproximou e ofereceu a Helena uma xícara de chá. Foi um gesto simples de paz, de aceitação. A guerra havia acabado. Um ano depois daquela noite na farmácia, o jardim da mansão, que antes era um espaço de beleza silenciosa e intocada, estava irreconhecível. Balões coloridos flutuavam no ar. Uma música infantil animada tocava ao fundo e dezenas de convidados, uma mistura dos amigos de Lorenzo e da família simples de Isadora, confraternizavam sob o sol da tarde. A casa, antes silenciosa, agora transbordava de risos e alegria. Era uma festa dupla, o 6º aniversário de Liz e o batizado de Lívia, que agora, com quase 2 anos, corria desajeitadamente pela grama, seus cachinhos balançando. Isadora, usando um vestido floral leve e elegante, observava a cena com o coração pleno. Seus olhos encontraram Lorenzo, que estava no centro do jardim. Ele não usava um de seus ternos caros, mas uma camisa de linho amassada. Ele tinha Lívia em um braço e segurava a mão de Liz com o outro, girando com as duas em uma dança desengonçada que as fazia gargalhar. O sorriso em seu rosto era genuíno, aberto e iluminava toda a sua expressão. Ele não era mais o homem frio e distante da farmácia. O amor o havia descongelado,
o havia trazido de volta à vida. Perto da mesa de doces, Helena conversava animadamente com uma tia de Isadora, mostrando-lhe fotos de Liz no celular. As duas mulheres de mundos tão opostos encontravam um terreno comum na alegria de serem avós. A família dele, vendo a felicidade inegável de Lorenzo e Liz, finalmente havia aceitado Isadora, não como uma substituta, mas como a mulher que trouxera a cura e a alegria de volta para suas vidas. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Lorenzo se aproximou de Isadora, que segurava Lívia, sonolenta, no colo. Ele a abraçou por trás, envolvendo-as em um casulo de calor e segurança. Feliz? Ele sussurrou em seu ouvido. Ela se inclinou para trás, descansando a cabeça em seu ombro, e olhou para o cenário à sua frente. Liz mostrando seu novo brinquedo para os primos de Isadora, Helena ajudando a arrumar a mesa, a mistura harmoniosa de suas duas vidas. Eles não eram mais apenas duas pessoas de mundos diferentes que se encontraram por acaso. Eram uma família, forjada não pelo sangue, mas pelas cicatrizes compartilhadas e pela coragem de amar novamente. Mais do que eu jamais imaginei ser possível, respondeu ela, a voz embargada pela emoção. Naquela tarde ensolarada, olhando para o homem que amava e para as duas filhas que eram o centro de seu universo, Isadora soube, com uma certeza que aquecia sua alma, que às vezes os momentos de maior desespero, como o de uma mãe devolvendo um remédio no caixa, podem ser o prelúdio dos milagres mais inesperados e das mais belas histórias de amor. E assim termina a história de Isadora e Lorenzo, uma prova de que a maior das fortunas é encontrar um lar no coração de alguém. E aí, gostou? Se essa trama, que começou com um ato de bondade em uma farmácia e se transformou em uma linda família, te prendeu até o fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.